Olá, pessoal! Nossa aula hoje será sobre a moral e princípios éticos. Inicialmente, vamos relacionar o conceito de ética e moral e vamos ver exatamente o que significa cada palavra. Ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, e moral vem do latim mores, que significa costumes. Vocês devem estar perguntando, mas ética e moral não têm o mesmo significado? Na filosofia, alguns pensadores entendem assim, que ética e moral são a mesma coisa, mas outros pensadores entendem que tem diferença. E outros ainda entendem que a moral é objeto de estudo da ética. Quando os romanos fizeram literalmente a tradução de ethos para mores, eles trouxeram os conceitos de ética exatamente iguais e conceituaram a moral. Provavelmente daí já se instalou a confusão. Na religião, por exemplo, os protestantes conceituam a ética e já os católicos, o mesmo conteúdo que é ética para os protestantes passa a ser a mesma coisa, mas aí no campo da moral. Vamos ver agora algumas diferenças, então, entre a ética e a moral. Vocês podem achar, num primeiro momento, que não existem motivos relevantes para fazer a diferença entre a ética e a moral. Mas vocês vão ver que será muito importante para que a gente possa fazer reflexões a respeito do assunto. Vamos iniciar vendo o conceito da palavra ética. Ética é o estudo ligado ao raciocínio prático. O bem, a ação correta, o dever, a obrigação, a racionalidade e a escolha. Portanto, ética, como vocês viram no conceito, determina o nosso conhecimento a respeito do que é certo, o que é errado, o justo e o injusto. É através desses conhecimentos que vamos formando o nosso caráter. Agora, vamos ver o significado, o conceito de moral. Moral é um conjunto de normas, prescrições e valores que regulamentam o comportamento dos indivíduos. A moral é localizada no tempo e no espaço. Vocês viram, então, pelo conceito da palavra, que a moral está intimamente ligada à consciência da pessoa. Ou seja, através dessas condutas é que nós estamos exteriorizando o nosso caráter. Agora, vamos ver um quadro de uma conduta ética. Como exemplo de conduta ética, temos o advogado que atua conforme a ética profissional quando cobra seus honorários. Ele não deve cobrar acima do percentual indicado pelo estatuto que regulamenta a profissão, pois prejudicará o seu cliente e estará sendo desonesto. Vocês puderam perceber que na primeira animação é a conduta mais correta, é a conduta ética. Afinal, os dois saíram satisfeitos, tanto o profissional quanto o seu cliente. Agora vamos ver um exemplo de conduta moral. Veja o exemplo. Dona Joana, moradora de um edifício em frente a uma rua movimentada, vai em direção à janela, assustada com um barulho vindo da rua. Ela então observa um carro que, ao tentar estacionar, bateu acidentalmente em outro veículo que estava parado atrás. Dona Joana percebe que o motorista se esquiva da situação, saindo imediatamente do local da batida. Mas antes de perder o carro de vista, Dona Joana anotou o número da placa do carro, com a intenção de avisar o dono do outro veículo que foi batido. Ela desce até a rua e deixa um bilhete no retrovisor do automóvel. Vimos aqui que é uma questão de liberdade de escolha, refletida na consciência humana. Dona Joana optou por agir assim pelos seus conceitos que tem com aspectos religiosos, familiares e também comunitários. Agora vamos ver o que os estudiosos determinam em termos de diferença entre ética e moral. Ética é permanente, moral é temporal. Vemos aqui que é uma questão de tempo. A ética, os conceitos da ética não mudam conforme o tempo. Já a moral, sim, por usos e costumes. O que alguns anos atrás era moral, hoje pode ser imoral. Ética é universal, moral é cultural. Ética universal é porque os conceitos éticos devem ser iguais para todos. A moral, como cultural, vou dar um exemplo para vocês.
Os índios, quando receberam a visita dos portugueses no Brasil, em 1500, estavam todos despidos, o que causou uma certa estranheza, porque em Portugal aquilo era inconcebível. Então vejam, a moral ela é cultural. Aquilo que para uma tribo, para um povo é moral, para outros pode ser imoral. Ética é regra, moral é conduta da regra. Ética como regra é determinando os nossos conhecimentos daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é o bem e o mal. Na verdade, então, a moral seria a conduta aplicada a essa regra. É a liberdade de escolha que temos como decidir pelo certo ou pelo errado. Ética é teoria, moral é prática. Essa frase nos remete àquele antigo ditado: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É a coerência entre o discurso e a prática. Se o chefe de um departamento numa empresa determina que algumas regras devem ser cumpridas, ele também deverá cumpri-las em igualdade. No nosso cotidiano, muitas vezes, o conceito de moral e ética podem parecer que estão caminhando juntos, eles são iguais. Agora, nós vamos ver um exemplo, uma animação que vai mostrar exatamente isso. Ao saber que um prefeito, sem constrangimento e amparado na legislação, está usando o carro público da prefeitura para tratar de assuntos pessoais, a população daquela cidade, indignada, dirá que ele está sendo imoral e faltando com a devida ética ao mesmo tempo. Assim, a ética se remete à moral e vice-versa. Vocês puderam ver, por essa animação, que um homem público, quando tem uma conduta como essa, causa indignação. Na verdade, esses conceitos de ética e moral, eles levam a um fim comum, ao bem individual e ao bem da coletividade. Sabemos que o homem que se corrompe ou que corrompe as pessoas, ele tem conduta antiética e também conduta imoral. Sabemos que o mau uso do poder e dos bens públicos também são condutas antiéticas e imorais. Agora, neste momento, vamos falar da moral como um conceito, como um princípio ético, a moral sendo estudada pela ética. Para dar um exemplo, vamos pensar no contexto de uma empresa. Nesta empresa está sendo implantado o Código de Ética. E vocês podem me perguntar, mas o que é isso? O Código de Ética é onde regulamenta as atitudes, a conduta dos funcionários diante dos seus clientes e dos seus fornecedores. Nesse código, determina como é que esses funcionários devem se comportar, com conduta moral, com respeito, com dignidade, com honestidade. Então, podemos dizer que, no momento em que esses funcionários estão tendo esse tipo de conduta, eles estão, então, assimilando princípios e conceitos éticos. Por isso, a moral está sendo estudada pela ética. Ética não é moral. Ética é a reflexão crítica do ato moral, daquilo que está certo ou errado, justo ou injusto. Dizemos no campo da ética que estamos construindo conceitos como igualdade, respeito mútuo. E aí podemos dizer, então, que a moral está incluída neste conteúdo. Então, podemos dizer que a moral está em igualdade de condições com conceitos como justiça, respeito e honestidade. Agora, vamos falar sobre as virtudes, segundo os ensinamentos de Aristóteles. Falamos sobre ética, sobre a moral, mas precisamos conhecer as virtudes. O que Aristóteles nos diz, qual a mensagem que ele nos envia a respeito das virtudes? Vamos ver. Aristóteles dizia que nós tínhamos que ter um meio termo nas nossas condutas e assim nós conseguiríamos o perfeito equilíbrio. Como que ele dizia isso? Um exemplo, vamos falar da coragem. Aristóteles dizia que a coragem é o meio termo entre a temeridade, ou seja, aquele homem que não tem medo de absolutamente nada, e o meio termo entre a covardia, que é exatamente aquele homem que tem medo de tudo. Outra virtude é a calma.
E Aristóteles nos ensina que a calma é o meio termo entre o homem com raiva e o homem pacato, sossegado. Vejam que são extremos. Vou dar um exemplo. Aquele homem que tem raiva sem necessidade alguma, sem motivo algum, é aquele que está num trânsito, num congestionamento, onde todos estão igualmente no mesmo congestionamento, mas ele tem um acesso de raiva. Sem motivo, ele está sendo extremista. Já aquele homem sossegado, tranquilo, que não toma nenhuma atitude quando ele é vítima de uma injúria ou de uma calúnia, esse homem é muito pacato e também está no outro extremo. Ele tem que tomar uma atitude, uma decisão para se defender, pelo menos isso. Aristóteles fala da virtude amabilidade. Quem é amável ou é recebido por pessoas amáveis se sente muito bem. O contrário é o extremo, ou seja, aquele indivíduo que é muito obsequioso ou que é muito polido sem necessidade está sendo extremista. Aquele funcionário da empresa que fica perseguindo o chefe, mostrando serviço, querendo fazer o serviço dos outros, sendo muito lisonjeiro, esse indivíduo passa a ser uma pessoa chata e ninguém gosta porque ele está usando do extremo. Agora vamos do lisonjeiro até o mal-humorado, que é o outro extremo da amabilidade. Ninguém gosta de chegar no trabalho e ser recebido por um funcionário de mau humor. Acaba com o seu dia. Quando chegamos num supermercado, hoje o caixa já nos pergunta assim: o senhor encontrou tudo o que gostaria? E já lhe recebe lhe dando bom dia ou boa tarde. Isso são as vantagens que temos hoje no comércio. Por quê? Porque todos estão querendo ser amáveis para conquistar o consumidor. Da mesma forma, o gerente sempre é uma pessoa amável, porque ele tem essa necessidade de atender a todos. Agora nós vamos falar sobre a justiça, que Aristóteles dizia ser a virtude de maior equilíbrio na conduta dos homens. Assim, nós vamos nos remeter ao juiz de direito, um homem justo que, com honestidade, integridade e imparcialidade, deve proferir a sua sentença. Quando uma pessoa entra com uma ação judicial, nós já pensamos: será que vai ganhar? Será que vai perder? Se ela ganhar, era porque exatamente tinha direito nessa causa de pedir. E se ela perder, obviamente é o contrário, ela não tinha esse direito. Então podemos ver que a justiça, ela é o meio termo entre perder e ganhar. Mas aí o juiz, como já falei, ele vai usar dos seus princípios éticos para dar a melhor decisão. Mas quando há um impasse muito grande, temos uma outra situação, que é o consenso entre as partes, o acordo, a conciliação. Desta forma, com os mesmos princípios, esse juiz irá orientar as duas partes da demanda que o melhor caminho é uma abrir mão um pouco daquilo que ela desejava e a outra também abre um pouco a respeito daquela sua expectativa. E assim eles têm a conciliação, aonde todos saem ganhando. Vimos por esses ensinamentos de Aristóteles, da forma como ele ensinava o meio termo para as virtudes, o quanto isso é importante no nosso dia a dia, o quanto é importante termos equilíbrio e não agirmos com os excessos, com os extremos. E as deficiências, obviamente. Nós devemos ter essas condutas bem idealizadas, bem organizadas na nossa consciência, para assim nós podermos alcançar os nossos objetivos, principalmente profissionais, não é? Agora vamos falar sobre os princípios éticos. O homem, aonde quer que ele esteja, a serviço da sociedade ou não, ele é sujeito de princípios éticos. Ou seja, o homem tem que ter conhecimento dos conceitos de ética, da moral, para então conviver com a sociedade, para ele poder respeitar princípios e sempre a partir do conhecimento. Então vamos ver alguns exemplos de princípios éticos. Vamos falar do princípio da integridade. Este é um princípio de peso porque ele tem um equilíbrio de virtudes. O homem íntegro é aquele que não se corrompe e que se faz respeitar na sua sociedade.
Vamos falar então de liberdade. O que significa liberdade para nós? Sermos livres em atitudes e pensamentos. Mas, na verdade, temos também que obedecer limites, porque o nosso limite sempre estará na liberdade também das atitudes e pensamentos do próximo. Vamos falar do princípio do respeito à vida em todas as suas formas e manifestações. Aqui não estamos falando só o respeito à vida humana, mas estamos falando também ao meio ambiente, à biodiversidade, o respeito pelas nossas florestas, não é? Honestidade é tudo. Somos transparentes e somos verdadeiros. Não podemos aceitar as meias-verdades. Temos que banir completamente aquela ideia do jeitinho brasileiro. Vamos ver uma animação que vai exemplificar. Uma empresa faz propaganda enganosa de seu produto. Divulga no jornal que a prestação da geladeira é apenas R$100, em letras vivas, mas em pequenas o preço total é 24 vezes de R$100, propositalmente para induzir a compra. Quando o consumidor vai até a loja, descobre que foi enganado. E pior, às vezes só se dá conta disso muito tempo depois, porque só comprou atraído pela facilidade na prestação. Vocês viram neste exemplo que são situações que nós encontramos no nosso dia a dia e devemos repudiá-las. Devemos simplesmente esquecer aquela frase: os fins justificam os meios. Responsabilidade. Este princípio está diretamente ligado às consequências dos nossos atos. Somos responsáveis pelas nossas atitudes, se agimos certo ou se agimos errado. Podemos falar aqui também sobre a responsabilidade social das empresas. Responsabilidade social de uma empresa é representada por projetos para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Vou dar um exemplo para vocês. Uma grande indústria farmacêutica descobriu, numa região pobre do estado de São Paulo, que meninas estavam engravidando precocemente. Isso entre uma idade de 10 e 19 anos. Imediatamente, o que eles fizeram? Implantaram uma oficina de lazer e trabalho para conscientizar essas crianças, essas meninas, do problema que vinha acontecendo. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é uma fundação que também criou um projeto numa região pobre, na periferia da cidade do Rio de Janeiro. O que veio a ser? Ela simplesmente montou um grupo de dança para jovens carentes. E aí, patrocinando esse grupo para apresentações ao ar livre, ao público, ofereceu também a oportunidade para que a comunidade tivesse acesso à cultura. Igualdade. Aqui, neste princípio, podemos lembrar da nossa Constituição Federal, que determina nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a igualdade de condições, independente de raça, credo, religião, idade, sexo ou qualquer outro tipo de discriminação. Todos nós somos iguais, inclusive homens e mulheres iguais em direitos e obrigações. Solidariedade. Este princípio é uma somatória de todos os outros princípios éticos. Quem é solidário, ele é honesto, ele é verdadeiro, ele é íntegro, não é mesmo? Um ato solidário pode ser representado desde a campanha do agasalho de sua empresa até grandes projetos internacionais que tentam erradicar a fome e a miséria do mundo. Agora vamos falar sobre os valores do mundo atual. Vocês devem estar perguntando, depois que vimos conceitos de ética, moral, virtudes, princípios éticos, o que vem a ser valor ético? Posso dizer que valores éticos são muito objetivos. Nós é que fazemos a avaliação desses valores. São eles: a vida, a saúde, o trabalho, a educação, a propriedade e também o patriotismo em relação à nossa terra-mãe. Agora, nós vamos ver um trecho de um documentário e vocês então vão fazer algumas reflexões. Vamos ver? Nós agora falamos de reconstrução. Para reconstruir escolas, para reconstruir hospitais, para
pagar os funcionários públicos, etc., a fazer estradas, pois é o governo. É o governo, tem que ter um orçamento e tal, e estamos a receber esta ajuda da comunidade internacional. Aqui é a nossa escola da Associação do Futuro. Nós ensinamos a todas as pessoas, o povo de Timor, que querem aprender a língua portuguesa. A partir de agora, nós vamos, o CNRT vai começar a trabalhar de forma a tentar não ser recipiente de apoio, mas ser, vamos dizer, ator de ações, ator participante de ações nesta contagem regressiva no tempo e no processo. Este povo é trabalhador, este povo é sofredor, este povo é determinado. Veja só, 105 destruíram tudo. O que mais afetou o nosso povo não foi a destruição física das coisas, mas roubaram-lhe a alma. Apossaram-se da alma do nosso povo. Muitos bens culturais que hoje não existem. Por exemplo, ainda estão muitas crianças que deviam andar numa escola, que deviam estar numa escola, que deviam ter os seus brinquedos, que deviam ter as suas refeições, 3 refeições por dia, e não têm. Se incrementarmos a educação, vamos começar a despregarmos-nos de cultivar a terra assim, à mão. Nós vamos traçar um plano de 10, 15, 25 anos, porque daqui a 10 anos o rosto do povo de Timor vai ser diferente. Daqui a 25 anos, totalmente diferente. Vocês viram nesse filme quantos valores, quantos princípios éticos foram violados, principalmente com relação à liberdade, quando os indonésios exigiam deste povo que eles se reconhecessem com nacionalidade da Indonésia. A falta de respeito com relação à vida, o absurdo, os indonésios exigiam que as mulheres tomassem pílula anticoncepcional para que não houvesse o aumento da população. Isso era inaceitável. Vejam também outro valor violado, o da propriedade. Eles praticamente queimaram 80% do país, todas as casas. E também com relação à religião. Eles diziam que se o povo não adotasse alguma religião, então eles seriam comunistas. Precisamos rever os nossos valores todos os dias. Quando ouvimos, como um exemplo da cidade do Rio de Janeiro, onde várias pessoas morrem por dia vítimas de bala perdida, uma hora é um trabalhador, outra hora uma criança ou uma dona de casa, podemos ouvir alguém dizer assim: "Ah, isso já é normal". Não podemos aceitar esse tipo de pensamento. Não podemos deixar de lado um valor tão importante como a vida. Outro exemplo também é a respeito de uma emissora de televisão que fazia uma programação onde o telespectador era quem decidia o final da história. Eu lembro que a história era de uma secretária que estava sendo pressionada pelo seu chefe se aceitava ou não ser laranja numa conta no exterior. Essa conta, obviamente, era uma conta fantasma. Então, ela era pressionada pelo seu chefe, dizendo a ela os benefícios que ela teria se fosse titular dessa conta e também pelo seu marido, que tinha dívidas de jogo. Para surpresa, a decisão dos telespectadores foi para que a secretária aceitasse o encargo, para que então ela fosse laranja daquela conta fantasma do seu chefe no exterior. Mas o que foi interessante é que a emissora passou o final, mas o final não foi tão feliz assim. Ela, de fato, recebeu dinheiro, teve promoção, etc. Mas ela não foi uma pessoa feliz, porque a conduta dela não foi ética.
Agora vamos falar da importância do ensino da ética para as crianças. Para as crianças meninas, criamos para elas um mundo de fadas e princesas. E para os meninos, um mundo de mocinhos, bandidos, vilões e heróis. Afinal, através das lendas clássicas, vamos passando subjetivamente esses conceitos éticos do que é certo, o que é errado, do justo e do injusto. Nas escolas, o estudo da filosofia já está sendo aplicado no ensino médio. E no ensino fundamental, algumas outras escolas estão sentindo a necessidade de introduzir essa disciplina. Vejam, as crianças hoje estão muito mais reflexivas. Elas perguntam sobre tudo, elas querem saber os conceitos exatamente de honestidade, de respeito e principalmente o exercício da amizade, da solidariedade. Não podemos esquecer também que o primeiro dever ético do pai para com o seu filho são os exemplos que ele dá em casa e também ensinando a ele a importância da educação. Mas, na verdade, o muito que se faz ainda parece ser pouco. O que nós precisamos é conhecer cada vez mais as virtudes éticas, os princípios éticos, para que nós então possamos exigir do próximo que assim eles procedam. Seja íntegro, cumpra com as suas obrigações, mesmo que a despeito de inconveniência pessoal. Pessoas inspiradas que trabalham com integridade, respeito, responsabilidade, domínio emocional, ausência de culpa, humildade, senso do dever, coragem, autoconfiança e foco no todo, seguem os mandamentos típicos de um ambiente de trabalho saudável. Falhas e erros cometidos podem ser consertados, mas falhas na integridade não. Esqueça a falta de ética e o individualismo. É possível ter personalidade e ser ético no ambiente de trabalho, mantendo uma postura mais humanizada. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Vocês viram que a aplicação dos princípios éticos no ambiente de trabalho torna o ambiente mais tranquilo, exatamente como vocês viram no quadro que passou. Desta forma, o funcionário que é ajudado, que foi beneficiado com a solidariedade do seu colega, obviamente no dia seguinte, quando ele perceber que o outro colega está precisando de ajuda, assim ele vai agir. Bem, pessoal, as minhas dicas de estudo são leituras. Leiam o livro Ética a Nicômaco, Aristóteles, editora Martin Claret. Uma leitura muito simples e uma boa iniciação para quem quiser estudar filosofia. O outro livro é Moral da História, de Rosana Braga, da editora Scala. Uma redação muito interessante que retrata situações do dia a dia e nos dá boas lições a respeito.